Olá, bom dia a todos, torcedores alvinegros, torcedoras. Espero que Deus possa estar sempre na casa de todos os senhores e senhoras, guardando não só os senhores e as senhoras e as suas famílias também. Vamos aqui iniciar um resenha Bola Alvinegra, certo? Que é o nosso canal para falar de futebol, falar do Botafogo, o time que a gente ama, né? Então é o seguinte, algumas notícias têm sido vinculadas ao Botafogo. O Botafogo contratou o goleiro John, que para mim, minha opinião, é um bom goleiro, mas não muda o patamar do futebol do Botafogo, na minha opinião. É um goleiro que vai brigar com o Gatito na posição, e eu, particularmente, acho o Gatito melhor do que ele, mas muita gente acha que o John é melhor. Se o Gatito estiver bem fisicamente, né, o Gatito fica com a posição, na minha opinião. Mas, continuando, né, é uma boa contratação, né? Lembrando que o John, aqui, eu gosto de falar de fatos, sabe? Muita gente, não, ele é um bom goleiro, não deu sorte, daí isso aí é outra coisa. Ele começou no Santos como titular, depois foi para a reserva do João Paulo. Começou no Internacional, foi para o Internacional, começou como titular, depois foi para a reserva. Foi para o time do Ronaldinho, Valladolid, lá na Espanha, começou como titular e está na reserva e agora está vindo para o Botafogo. Então, não creio que ele vá mudar o patamar do Botafogo. Achava assim, se o Botafogo conseguisse o Marcelo Grau, que está com passe livre, né, dos times árabes lá, Marcelo Grau vai fazer 37 esse ano, e o Grêmio parece que vai pegá-lo. Infelizmente, né? Eu achava que esse goleiro sim, esse goleiro, se eu não me engano, ele já foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, na época. Esse goleiro sim, esse goleiro, se viesse com o gol do Botafogo, aumentaria as chances, ele estando em campo, aumentaria as chances do Botafogo sair de campo com os 3 pontos. Mas isso é minha opinião. Pulando, vamos para o Marçal. Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, esse ano não foi, ano passado, 2023, não foi tão bem como 2022, que é o ano que ele chegou, né? E devido às contusões, teve muitas contusões no ano de 2023 e isso interrompeu no desenvolvimento técnico dele. E parece que agora o Grêmio está interessado nele. Não fez proposta ainda, pelo menos o que eu sei, né? Até então, pela mídia aí, não fez proposta. Mas é um jogador que pode ir para o Grêmio porque ele tem algumas coisas, né, que favoráveis para ele ir para o Grêmio. Primeiro, ele foi da base do Grêmio, né? Depois foi para São Paulo e depois foi para Portugal. Não o time de São Paulo, ele jogou no Guaratinguetá, time da segunda divisão, se eu não me engano, mas na época era a primeira. Pois bem, foi para o Guaratinguetá, depois que foi para Portugal e de lá se consagrou, né? E tem sua esposa, a esposa do Marçal, é gaúcha. Então são fatos favoráveis que pode fazer com que ele se interesse aí para o Grêmio. Termina o contrato nesse ano, 31 de dezembro. Então a partir de 1º de julho pode ir embora de graça. Pode assinar com qualquer outro time. Antes não. Então eu não acho que o Botafogo deva liberar ele de graça. Eu acho que o Grêmio vai pedir para liberar de graça, mas eu acho que o Botafogo não deve liberar. Até porque o Botafogo não tem lateral esquerdo, né? O Botafogo não tem lateral esquerdo, muito menos lateral direito, que a gente já falou aqui. É outro vídeo, a gente fala sobre essa outra novela da lateral direita do Botafogo. E continuando, temos uma outra novela, senhor, Roleiser, jogador do Estudante, né? Começamos realmente alguns capítulos já com essa novela aí. O Benfica está na parada, o Botafogo ofereceu mais que o Benfica no contrato. Parece que o Veron, né, que é o cara do Estudante lá, parece que ele aceitou no caso a proposta do Botafogo, mas acho que o staff os empresários e o staff do Roleiser querem que ele vá para a Europa. Então está nessa situação. O Botafogo ofereceu mais que o Benfica, mas o seu staff quer que ele vá jogar no Benfica. E ele também quer ir para a Europa. É lógico, né? Essa novela aí eu vou falar depois, né? Mas só para a gente se situar aqui, que o Botafogo está dentro desse moleque aí para ver se ele vem, né? Aí a dificuldade é essa. Nós temos outra novela que continua. Essa novela tem vários capítulos e está se alongando. O Botafogo parece que fez uma outra proposta por Christian Medina. O Botafogo tinha feito 8 milhões, depois 9, e agora fez uma outra proposta de 10 milhões de dólares. Essa contratação do Medina, eu acho uma bela contratação. Talvez seja a melhor contratação que se o Botafogo conseguir.
E eu vou explicar por quê. O Medina é um jovem jogador, realmente, ele tem 21 anos, né? Mas é um jogador com 21 anos, mas com muita experiência. Já jogou mais de 130 partidas no profissional do Boca Juniors, né? Quem viu ele jogar na Libertadores, ele dentro de campo não parecia um jovem jogando. Não, em momento nenhum a bola queimava no pé dele, ou ele ficava intimidado com algum. Não, é negativo. Ele joga nas posições de meio campo, então ele sabe jogar. É isso que seria muito bom o Botafogo, porque ele sabe jogar como primeiro, segundo e até homem que faz a ligação do meio campo ao ataque. Eu o considero um belíssimo jogador. É um jogador que estará na seleção argentina futuramente. Assim, tudo isso é minha opinião, né? Mas, pelo que eu vi jogando contra o Fluminense, contra o Palmeiras, é um jogador que não teme e nem se intimida. É um tipo de jogador que o Botafogo precisa hoje, né? É só a gente ver os jogos que nós fizemos aí pela Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, 2-0, tomou uma virada. Aí, como é que tu explica? Né? Falta de personalidade, papapá, beleza. Campeonato Brasileiro. O Botafogo está mais de 10 partidas sem ganhar uma partida do Campeonato Brasileiro. Vai entrar o Campeonato Brasileiro com 10 partidas sem vencer, porque foram 10 partidas do ano passado. Ele ficou sem vencer, terminou o campeonato sem vencer. Então, um jogador desse, mas ele é jovem. Mas ele tem, além da categoria, como diziam os antigos, ele tem personalidade. Entendeu? Ele sabe. É igual aquela história da cobra. A cobra aqui, cobra geralmente quando vê o ser humano, ela corre. Quando ela corre é que não tem veneno nenhum. Mas se ela ficar parada, meu amigo, e para te enfrentar, pode ter certeza que quando ela morder, tu vai cair pro outro lado. É a mesma coisa esse jogador. Ele não teme os mais velhos. Ele enfrenta Fluminense, enfrentou Palmeiras. Jogou de igual para igual. Quem visse ele jogando não pensava que ele tinha 21 anos. São 130 partidas pelo Boca Juniors. Frequentará, na minha opinião, a seleção da Argentina. O Cláudio, você está adivinhando. Pô, não estou adivinhando não, eu estou recolhendo os fatos. Quais são os fatos? Jogou Libertadores, foi à final, titular, é titular com 21 anos, joga no Boca Juniors desde os 17 anos no profissional do Boca Juniors. É um jogador que no Botafogo tem cara de 30 e pouco, ele é mais experiente que todos se for Botafogo, porque disputou uma final. Jogou de igual para igual com o Palmeiras, com o Fluminense e outros adversários na Libertadores. Então, ele tem 21 anos, mas carrega experiência de combate contra adversários fortes na Libertadores. Se eu fosse o nosso investidor, isso é eu, Cláudio. Estou falando aqui, Cláudio Augusto. Eu pagaria a multa, nem conversaria mais com o Riquelme. Porque Riquelme vai chorar de novo. Não, negativo. Riquelme sabe da capacidade do jogador dele. E ele vai vender fácil? Por que ele vai fazer isso? Porque o Botafogo quer? Claro que não. Tinha que fazer conforme o nosso co-irmão, o nosso rival fez. Chegou lá, De La Cruz, qual é a multa? Tanto, pum, pagou. Porque ele já tinha penado no ano passado. Ficou regateando e não pegou. Medina, se eu fosse eu... Porque o Botafogo tem mais de 200 milhões, pô. Ele tem os 100 milhões obrigatórios do nosso investidor e mais 107, que é 107 da venda do Lucas Perry e do Adriel. Então ele tem mais de 200 milhões. Porra, o que eu ia fazer? Quanto é a multa dessa criança? É tanto, 70 e poucos milhões, pronto, tá aqui. Bom, bora. Porque o contrato entre a proposta do Christian Medina, do Botafogo para o Christian Medina, já foi aceito. O problema é o clube. Então chegava lá e pagava, porra. Não ficava nesse mimimi. Na minha opinião, seria a maior contratação, essa sim, seria a maior contratação do Botafogo esse ano, na minha opinião. Mas vamos continuando, né? Continuando aqui, ó, o Botafogo parece que já acertou com o Savarino, 13 milhões de reais. Uma boa contratação, né? Esse jogador também eu tenho muita fé que ele possa render no Botafogo. Não o conheço, já disse aqui anteriormente, não me lembro dele no Atlético Mineiro, mas eu me lembro dele ter jogado lá, mas não me lembro das partidas. Não me lembro. É um jogador de 27 anos para 28, né? Então o Botafogo está trazendo esse jogador, um jogador que frequenta a seleção venezuelana, né? Titular da seleção venezuelana. Seria muito bom para o Botafogo,
Porque mesmo o time que ele jogava nos Estados Unidos não participar da Libertadores, mas parece que a partir de 2025 vai ter uma Libertadores geral, assim, com os Estados Unidos e outros times, mesmo ele não... Mas é um jogador que disputa a Copa América, disputa as eliminatórias. Então ele tem costume de jogar com esses jogadores que nós vamos jogar, que o Botafogo vai jogar pela Libertadores. Então vejo ele como uma boa contratação, né? Uma boa contratação. E agora aqui, interesses do Botafogo, né? Vamos aos jogadores que estão surgindo agora na mídia. O Botafogo tem um tal de João Pedro, foi base do Palmeiras, tem 30 anos, há muito tempo joga lá fora, né? Jogou no Fortaleza, não fez uma boa campanha no Fortaleza na época, e joga lá na Arábia, jogou na Espanha, jogou em Portugal, centroavante, tem 30 anos. Eu não posso dizer nada a respeito desse jogador. Se jogou no Palmeiras, foi embora, jogou no Fortaleza, não jogou bem, é o Red Scout do Botafogo, né? A rede de olheiros do Botafogo, eu não posso falar nada. Mesma coisa é um tal de Adalberto Carrasquilha, que joga nos Estados Unidos. Joga no Houston, lá do Texas, né? O Dynamo, Houston Dynamo, mais ou menos esse nome, né? Cara, fala mal português, pô, imagina inglês. E disseram que tem vários clubes atrás desse jogador, Adalberto Carrasquilha. É um meio-campista. Joga também em todas as posições do meio. Primeiro volante, segundo e joga na ligação de terceiro homem. Tem 25 anos. Disseram que joga muito. Jogador do Panamá. Também não posso falar nada, cara. Não vi jogar. É um jogador de 25 anos. Eu tenho o seguinte, minha opinião, vamos lá. Eu acho que esse jogador não é essa bola toda. Por quê? Porque tem 25 anos. Se fosse um jogador bom mesmo, já jovem, a Espanha já tinha pego esse jogador. Porque normalmente os times espanhóis eles ficam olhando para as colônias, antigas colônias, né? Fica aqui olhando na América Latina, América Central, ele fica olhando onde tem jogador. Eles fazem isso, né? Principalmente a Espanha, porque vem atrás desse jogador. Se ele tem 25 anos, nunca jogou na Espanha, do Panamá, então eu não posso dizer muita coisa a respeito disso, né? Mas enfim, o Botafogo está no mercado. Torno a dizer, a contratação anunciada é o goleiro John, que para mim não muda o patamar do Botafogo, não é um jogador que chega aqui, ele no gol aumenta as possibilidades de vitória do Botafogo no jogo. Não, para mim não. Né? Para mim não. Alguns estão dizendo aí, o pessoal da mídia está dizendo que ele pega muito. Para mim, se o Gatito tiver melhor, o Gatito é o goleiro da Libertadores. Enfim, senhores, senhoras, um bom dia a todos. Espero que Deus esteja sempre nas suas casas e quando tiver notícia, alguma coisa para a gente fazer a nossa resenha. Vou fazer uma resenha particular do Roleiser. Essa aí, no futuro, eu vou falar sobre esse jogador para a gente ter uma noção, pelo menos a minha opinião a respeito. Mais uma vez aí, um bom dia a todos.